Boa noite, Pastor Lucas Reis deste lado, que a boa mão de Cristo alcance a sua vida. Estamos aqui no podcast Pode Por Fé, o primeiro podcast cristão da cidade de Sete Lagoas. Nosso objetivo é entrevistar líderes religiosos e demais lideranças que tenham relevância aqui na nossa cidade, a fim de criar pontes para que a Igreja de Cristo seja edificada e caminhe em unidade. E hoje eu vou entrevistar ele, que é policial militar da reserva, pastor evangélico, bacharel em teologia, instrutor e examinador de trânsito, analistas nos traços de caráter, filósofo clínico integral, orientador familiar, palestrante empresarial, pastor Francisley Messias. A paz, querido, seja bem-vindo. A paz, Lucas. Obrigado por estar aqui, é um prazer muito grande, estou muito feliz por estar aqui participando deste podcast. Eu acho que vai ser muito bom, viu? Parabéns pela iniciativa. Alegria toda nossa, e eu gostaria de já pedir a você que está nos acompanhando, você siga este canal, se fizer sentido para você, deixe aqui nos comentários as suas impressões, compartilhe para o maior número possível de pessoas, principalmente você que é de Sete Lagoas, hein? Estamos contando com você para você levar, compartilhar que Sete Lagoas agora tem um podcast cristão e nós estamos aqui para edificar a Igreja de Cristo. Você vai hoje conhecer muito da vida do pastor Francisley Messias. Pastor, Sim. E aí, conta pra gente sua caminhada, onde o senhor nasceu, como que o senhor conheceu Jesus. Então, eu sou aqui de Sete Lagoas, né? Nascido e criado nessa cidade maravilhosa nossa. Conheci o Evangelho aos 9 anos de idade, criança ainda, e desde então a gente tem uma história muito longa, dá para contar muitos episódios, mas hoje estou casado há 29 anos, né, com a mesma esposa. Casei muito novo, ela tinha 15 ou 20 anos, né, 19 para 20, e temos 2 filhas, uma já está casada e tem 2 filhos, né, um casal, e a mais nova vai casar agora em dezembro, vou fazer o casamento dela. E assim, há muito tempo a gente vem nessa caminhada, né, cristã, e graças a Deus, toda a família no Evangelho. Então, assim, tem histórias longas para a gente contar. Coisa boa. Nome da esposa e filhas? Minha esposa chama Vivian Messias, a mais velha a Thaís e a mais nova a Sara. Coisa boa. O senhor já vem de um berço cristão, pastor? Não. Na verdade, como eu disse, eu conheci a Cristo aos 9 anos de idade, quando meu pai também e minha mãe, na época, eles foram para a igreja, né? Desde então, fui apresentado pelos meus pais a Jesus Cristo. Uhum. Então, foi nessa idade, aos 9 anos. Né? E como que foi essa questão pastoral? Quando foi que o senhor descobriu esse chamado? Porque boa parte das pessoas, assim como eu já vim no pacote, né? Uhum. Meu pai pastor 40 anos e veio passando ali de pai para filho. Como é que foi com o senhor? Rapaz, é uma situação que é uma pergunta bastante interessante, porque eu não queria ser pastor. A primeira coisa, eu conheci a minha esposa e estávamos indo para a igreja e comecei a envolver com as coisas da igreja. E fui envolvendo e daí fui separado ao diaconato, passado mais alguns anos ao presbitério e fui aprendendo. E sempre gostei muito de estudar. No diaconato, por exemplo, eu sempre servi muito. Depois passei para o presbitério, onde eu comecei a dar algumas lições bíblicas, né, nos cursos, nas aulas da Escola Bíblica Dominical. E comecei a ensinar e foi crescendo, a igreja recebendo muito os estudos bíblicos. Enfim, a coisa foi acontecendo até que uma certa ocasião, como presbítero, eu fui enviado a tomar conta de uma igreja num bairro, e aquilo acelerou o coração. E, de repente, já estava lá como pastor. Não queria, eu falava para Deus, que negócio é esse, Deus? Eu não quero isso. E eu recebi um puxão de orelha de Deus, né? Deus me deu um puxão de orelha muito forte na época. E, assim, foi assim que iniciou a caminhada cristã. Isso foi em qual ministério? Na verdade, eu comecei a igreja, quando eu fui aos 9 anos, era a Igreja Batista do Centenário.
Depois foi a quarta igreja batista de Sete Lagoas, na rua, lá no Nova Cidade. Batista Centenário ainda existe, né? Existe, no Montreal. Montreal, ali no sim. bairro Montreal. Eu batizei lá, inclusive, né? Depois foi Batista, a quarta igreja batista, no Nova Cidade. De lá eu fui para Deus é Fiel. Na Deus é Fiel, então, que foi o crescimento ministerial. Né? Que legal. Isso. Isso foi que ano? Agora a data, sim. Eu sou ruim de guardar a data. Aí o senhor saiu da Deus é Fiel e foi para Shalom hoje. Então, na Deus é Fiel, antes de sair da Deus é Fiel, eu tinha um chamado 7 anos antes que Deus já tinha falado comigo, né? E várias pessoas da igreja. Inclusive, Deus falou a mesma coisa com a minha esposa. Eu lembro de uma vez que eu fui num culto na Deus é Fiel e o pregador diz o seguinte: a Deus é Fiel para você é só uma escola. Então, prepara. E eu, voltando para casa, eu disse assim, escola um dia você forma e sai, né? E eu fiquei apreensivo com aquele negócio. E diferente da uma geração de hoje, que é uma geração precipitada, depois dessa mensagem, passou-se 7 anos, eu ainda permanecendo, esperando o tempo. Não que eu quisesse, mas esperando Deus. Mas de lá para cá, várias profecias e palavras a respeito do chamado pastoral. Né, a respeito de tudo isso. Nesse inteirinho eu fui me preparando, eu fui fazendo cursos teológicos e me capacitando muito, né, ouvindo e prestando atenção muito naquilo, aprendendo com os meus líderes, com o meu pastor, enfim. Isso foi assim um processo muito tranquilo, muito brilhante. Eu agradeço a Deus por isso, sabe? Porque se não fosse assim, talvez não estaria aqui nessa situação hoje. E a igreja hoje que o senhor preside, Batista Shalom, Sim. Foi fundada em qual ano? Como então, que nasceu? A igreja Batista Shalom vai fazer 12 anos. Eu estava pastoreando, né, e como eu disse, no bairro Itapuã, e Deus já tinha falado comigo que era para sair. Uhum. Eu lembro que uma vez eu coloquei um presbítero para pregar, e depois eu tive que pedir perdão ao presbítero, porque eu não sei de nada, nem o texto que ele pregou, porque a hora que ele começou a subir no altar para pregar, eu comecei a ter revelação de Deus e um anjo entrava pela igreja e conversava comigo. E falou comigo assim o seguinte: ou você sai, porque eu já te dou... É um ultimato, na verdade. Ou você sai ou eu tiro esse povo daqui. Eu só sei que foram só essas palavras, eu senti essa presença de Deus, essa voz. E quando pensa que não, o culto já tinha acabado, o presbítero falou: pastor... pode dar a bênção apostólica e assim, foram poucas palavras que eu recebi, mas passou-se todo o momento da pregação. E depois disso, então, passou-se um tempo e eu procurei o pastor presidente do ministério, fui na casa dele e Deus me falou tudo. No dia que eu fui lá, o pastor Faria e pastora Efigênia, que são os pastores presidentes da Deus é Fiel, já estavam me esperando, porque a pastora Efigênia falou assim: olha, eu tive um sonho com você essa noite. Deus me falou a roupa que você viria, o horário que você viria e a forma como você viria. E ela começou a falar em línguas. Depois que eu falei para ela, né, toda a situação, se me abençoava, começou a falar em línguas. Eu ajoelhei na sala deles, todos dois colocaram a mão sobre a minha cabeça e eles falaram comigo o seguinte: vai, porque a obra que Deus tem na sua vida é de Deus e tem coisas grandes para ir. Então eu não saí debaixo de rebeldia, eu não saí debaixo de desobediência, mas Deus mostrou até para eles a roupa que eu iria chegar lá, e o horário que eu iria e o que eles deveriam fazer. Detalhe, Lucas, nessa hora que eles colocaram a mão sobre a minha cabeça, todos dois começaram a chorar e eu estava maravilhado com o que Deus estava fazendo. E eu também, foi um choro, foram nós 3 chorando. E quem conhece a casa do pastor Faria e a pastora Efigênia sabe que a família é grande e a casa é sempre cheia. E uma das características que Deus falou para a pastora Efigênia é que na hora que eu chegasse, a casa estaria vazia, estaria só os 10. Uma das características, né? Eu falei assim, Jesus. E saí, né, com a bênção. Eu lembro que na congregação foi a última ceia que eu servi e eu comuniquei os irmãos e falei para os irmãos: não quero que ninguém venha atrás de mim. Eu disse isso para todos, fiquem aqui, né? E aí nós voltamos, fui embora para casa. Moço, o que acontece? Passou-se, na semana, eu fiquei assim, que eu
fiz, né? O que aconteceu? Eu olhei para minha esposa e minhas meninas ainda. O que aconteceu? E todo mundo apreensivo, principalmente a família. E aí, nós não vai ter culto domingo, não? Culto aonde? Culto aonde? E aí a família, não, vamos reunir debaixo da varanda. Primeiro começou debaixo da varanda da casa da minha sogra. E aí foi aquele primeiro domingo debaixo da varanda da casa da minha sogra, tinha 15 pessoas comigo, mais família e algumas pessoas vizinhos. E aí fizemos 2 cultos debaixo da varanda da casa, telhado mesmo colonial. Fizemos 2 cultos com o violãozinho. E no terceiro culto também foi debaixo da varanda. Só que da casa da minha sogra, nós fomos para a casa da varanda do meu pai. Nesse dia, que quando nós fomos para a varanda da casa do meu pai, já tinha 30 pessoas, colocaram cadeiras e aquele formato, e o negócio começou a crescer. Fluir mesmo. E aí nós ficamos uns 2 meses reunindo em varanda. E aí até que já tinha gente pro lado de fora da varanda, na rua, assistindo o culto da rua. Foi onde é que eu falei assim, Deus, não dá. O Senhor me colocou numa situação, não dá. E eu andando assim na cidade, onde é que o Senhor quer que vá? Onde é que o Senhor quer que vá? E Deus mostrou um comércio assim, tava aluga-se, uma porta lá escrita aluga-se. E eu peguei o telefone, fui para casa e falei para minha esposa aqui, vou ligar. Nossa, mas aluguel é caro. Ah, mas eu vou ligar. Liguei. Gente, e resumindo a conversa, Lucas, deu certo. Nós abrimos lá e quando nós abrimos estava lotado. E de lá para cá, graças a Deus, Deus tem abençoado e muitas famílias restauradas, né? Glória a Deus. Pastor, o senhor falou algo que me chamou a atenção. Sim. A sua matriz é batista. Batista? O senhor falou de uma experiência espiritual de um anjo estar no culto Sim. com o senhor. Eu sou de matriz pentecostal e às vezes até por desconhecimento, né, os pentecostais têm muito essa evidência. Sim. Como que é isso para vocês? Então deixa eu dizer uma coisa. Eu creio nos dons. Eu creio nos dons. E Paulo orienta muito sobre os dons. Então, de forma nenhuma, eu vou excluir a possibilidade dos dons. Eu creio. O que eu vejo muito é muita questões por aí que, às vezes, a pessoa acha que é Deus falando e não é. Então, a pessoa que tem uma experiência com Deus, ela tem uma convicção e certeza. Quando você fazendo a pergunta sobre o anjo que apareceu lá, né, no culto, mas lembra que eu falei que há uns 7 anos atrás havia várias palavras falando a respeito? Sim. Então não foi uma coisa assim do nada ou de que uma neurose, mas algo que já vinha sido anunciado. Então como se o coração, o terreno estivesse sendo preparado para aquilo, para esse propósito. Mas eu tenho uma surpresa maior. Eu sou batista, doutrina batista, mas o meu avô, ele é da Assembleia de Deus, era da Assembleia de Deus. Eita! E quando eu fui, desde da época quando eu fui, ainda como presbítero, pastorear a igreja na congregação, eu recebi muito aconselhamento dele, porque sempre eu ia conversar com ele, e ele me dando orientação. E eu lembro ele para mim citando o Salmo 40. E eu falava assim, vô, como é que eu vou fazer esse negócio? Ele sempre dizia assim, olha, esperei com paciência no Senhor. Sempre espera. E ele era assembleiano. Né? Então eu tenho essa origem, eu tenho essa doutrina batista, mas eu também tenho esse assembleiano de coração por causa do meu avô, que eu aprendi muita coisa com ele. Inclusive ele, várias vezes, ele sentava com a minha esposa para orientá-la, ainda quando nós éramos mais novos, a como ser uma dona do lar, uma mulher de Deus, né? Então ela tem saudosismo, meu avô também, que morreu aos 95 anos de idade. Né? Isso já tem anos que ele morreu. Mas eu conheço a Assembleia. Legal. E eu tenho a doutrina batista. Então, eu entendo e eu creio nos dons. Né? Muito bom. Essa caminhada do senhor, 12 anos de Batista Shalom, né? De Shalom, sim. De Shalom, 12 anos. E me conta, como que foi que o senhor chegou no Conselho de Pastores, presidente do Conselho de Pastores? Não queria. Eu não queria ser presidente do conselho. Olha, eu entrei no Conselho de Pastores a convite do pastor Giovanni e na época eu fui vice-presidente e o pastor Giovanni presidente.
E eu falo assim, Giovanni, eu não sei nada disso. Não, vai ser simples, é tranquilo, não sei o quê, você é muito capaz, não sei o quê. Encheu a bola até me convencer, persuadir a entrar. Entrei, fiquei lá um período lá, vendo algumas coisas, como vice-presidente do conselho e tal. Chegou o tempo de ter uma nova liderança. E eu saí de casa destemido, né, a entregar e não vou fazer parte de conselho. Eu estou aí para somar, mas eu não vou fazer parte de conselho de pastores. E chegando lá, parece que a cena estava toda armada. E eu, antes de entregar a carta, disse, não, agora que é a mudança da diretoria, vocês me dão um descanso. E eles me chegaram, antes de eu falar qualquer coisa, não, você vai ser o presidente. Né? Você vai ser o presidente. O quê? E aí eu não tive como rejeitar. Né? Eu não tive como... Eu saí de lá assim, Deus, de novo, o que o senhor quer comigo esse negócio? Eu demorei uns 2 meses para cair a ficha e fazer alguma coisa, porque eu estava conhecendo o conselho. Mas eu entrei dessa maneira. E essa nova experiência, eu pelo menos assistindo de fora, né, acredito que pastorear um rebanho e estar presidindo um conselho são coisas antagônicas, né? Diferente. Os desafios, quais foram, o que o senhor enfrentou até hoje já? Desafios por quê? Porque você pastorear a igreja, ovelhas, ela tem um formato. Uhum. Agora você aconselhar líderes tem outro formato. Então você vai ver muito dentro da palavra de Deus que há muitas coisas para a ovelha que você tem que ter paciência, você tem que carregar nas costas, você tem que... Agora, a liderança se trata com mais firmeza, porque pressupõe que o líder ele já tem uma experiência, ele passou por um processo. E quando a gente fala de ser cristão, a gente muito, para um líder, para um obreiro, qualquer igreja que vai preparar um obreiro, ele vai pegar as cartas pastorais. E as cartas pastorais, a gente vai pegar ali 1ª, 2ª Timóteo e Tito, dá uma lavagem na cara da gente, né, que né, não precisa nem de óleo de unção, tem que ter óleo de peroba, né, para falar assim, não, toma vergonha na cara. E toda vez que eu leio as cartas pastorais, eu fico com vergonha de mim mesmo, né, então tem essa diferenciação. Mas volto lá nas experiências, né, para falar sobre o conselho. Teve uma certa vez, logo depois que eu aceitei o conselho, eu fiquei, Deus, o que vai ser? 3 semanas depois, eu tive uma visão. Eu estava na minha casa e Deus, vou contar parte da visão, porque a outra parte vou me abster. Mas uma parte aqui da visão eu vou contar do meio para trás, né? A parte B da visão. Que Deus vê, eu na visão, Deus sobre o conselho, Deus fala comigo, olha, eu estava muito preocupado com o que eu ia fazer e Deus fala comigo. E aquele paletó novo que eu pus no seu guarda-roupa? Isso em visão, em sonhos, em visão. E eu falei assim, Senhor, mas que paletó? Aquele novo que eu coloquei, que eu te dei. Vai lá no guarda-roupa e coloca aquele paletó. Porque você vai direcionar esse povo com um paletó novo. E aí... eu lembro do paletó, e eu peguei o paletó e vesti o paletó e as coisas mudaram, as coisas ficaram diferentes. Eu entendi aquela visão. Eu entendi que Deus estava me dando uma roupagem nova para estar direcionando o Conselho de Pastores. E até hoje eu estou no Conselho de Pastores como presidente por causa dessa visão. Porque se não fosse eu não estaria. Eu já teria... entregado, passado para alguém, mas é por causa dessa visão. E já tem quanto tempo que o senhor está à frente do conselho? Tem 2 anos, vai fazer 2 anos agora em abril, próximo, vai fazer 2 anos. Eu tenho que perguntar porque eu tenho dúvida. Uhum. E talvez seja a dúvida de muitos amigos pastores. Sim. Qual que é a função? O conselho de pastores está na cidade. Ele atua em que área? Qual que é o objetivo? Para que existe o Conselho de Pastores? Você sabe que há muito preconceito contra o Conselho, porque há pastores, há líderes que acham que o Conselho de Pastores é para mandar na igreja deles, ou então para dizer o que eles vão fazer, como se fosse meio que uma convenção, né? Então você pode isso, não pode aquilo, você vai pastorear assim, pastor... Não, o Conselho de Pastores não tem nada a ver com isso, né? Eu acho que cada pastor tem as suas ovelhas e o seu pastoreio, e já é difícil. Mas a gente precisa entender que pastor também precisa ser pastoreado.
pastor precisa ser pastoreado. Se a ovelha precisa ser pastoreada, o pastor também precisa ser pastoreado. E nada mais do que um aconselhamento, de uma orientação. O conselho de pastores hoje é para o pastor e a família pastoral. Então a gente preocupa com o líder, a liderança. Quando nos procuram, às vezes tem uma situação de aconselhamento, a gente vai orientar, a família às vezes está passando necessidade, a gente pode estar dando um conselho, uma orientação, ou então buscando ali uma alternativa para ajudar. E enfim, o conselho de pastores principal é preocupar com o pastor e a família do pastor. Nessa minha gestão, nós tivemos 2 pastores que faleceram e a família ficou desorientada. A própria igreja colocou a esposa e os filhos de lado. Isso acontece em Sete Lagoas? Acontece. O pastor dá a vida pela obra, o pastor está todos os dias, o pastor não adoece, o pastor não deixa de pregar a mensagem, é um pastor dedicado, mas quando esse pastor falece, a própria igreja, muitas das vezes, não estou dizendo todas, porque tem exceções, mas tem por costume julgar no escanteio a família pastoral. Isso é terrível, a gente precisa minar ou reduzir isso. Mas o Conselho de Pastores, ele está preocupado, em essência, com o pastor e a família pastoral. A função, o objetivo é cuidar dos pastores, Sim. pastorear pastores. Sim. Ok. Eu percebi também, pastor, nós tivemos, meses atrás, um evento que aqui, acho que é um evento mundial, Marcha para Jesus, né? É, sim. É um evento mundial. Nossa cidade promoveu e o Conselho de Pastores estava à frente. Esse tipo de evento também é o Conselho de Pastores que promove? Sim, com certeza. Junto com as igrejas, né? Promove isso daí. Olha, nós tivemos o Conselho de Pastores em Sete Lagoas, registrado com o CNPJ, tem 30 anos. E há mais de 10 anos atrás, não tinha mais Marcha para Jesus. E por quê? Boa pergunta, né? Boa pergunta, eu não sei a resposta, né? Mas uma das coisas que eu propus no meu coração e falei com Deus, se eu assumir a liderança, nós vamos voltar à Marcha para Jesus, o Senhor vai me abençoar. Nós vamos voltar à Marcha para Jesus, precisamos disso em Sete Lagoas, né? E graças a Deus tivemos um sucesso muito grande. Então, a Marcha para Jesus, ela tem que continuar, ela não pode parar, entende? Eu ouvi muito na época da Marcha para Jesus, um argumento que eu queria até compartilhar ele com o senhor. E, de uma certa forma, ele não está de tudo errado, só que a gente tem que avaliar os dois lados. Quem paga, manda. Quem bancou a Marcha para Jesus esse ano? Foi o Conselho de Pastores ou a Prefeitura? Porque parece que teve aí a participação pública, né, desse ano. Todos os anos tem, né, com liberação de espaços, mas esse ano parece que teve um investimento de verbas. Como é que foi isso? Então, guarda essa frase, quem paga manda. Olha só, anteriormente, quando tinha Marcha para Jesus em Sete Lagoas, isso é cultural, eu disse que o Conselho de Pastores tem 30 anos, mas nós tivemos umas 3 ou 4 marchas para Jesus que foi feito com a arrecadação das próprias igrejas. E isso é muito custoso, porque havia igrejas que bancavam tudo. Então, era muito difícil essa situação. Bom, nós temos um projeto em lei sobre ação cultural, né? Essa ação cultural, nós temos várias instituições em Sete Lagoas que fazem suas ações culturais e por lei, recebem o direito de receberem aquela emenda, aquele valor para a ação cultural, né? Isso é lei brasileira. E o que acontece? Acontece que o povo evangélico, o povo cristão, de um modo geral, em Sete Lagoas, estava ficando defasado. Por quê? Porque os pastores, eu entendo que é um zelo, mas não se pode fechar um círculo sem entender o processo. E aí nós fizemos uma modificação. Nós corremos atrás para fazer uma modificação na lei de tirar a Marcha de Jesus como um evento puramente evangélico, mas como um evento cultural. Bom ponto. Mas a Marcha para Jesus é cultura da sociedade ou a Marcha para Jesus é um movimento da igreja? Ô Lucas, vamos entender que o Brasil ele é conhecido por um Brasil que as pessoas, o brasileiro, ele é
na maioria da essência dos brasileiros, é um país cristão. Né? É um país cristão. Sim. Então, quando eu digo um país cristão, eu estou dizendo, não estou falando de povo evangélico, Sim. eu estou falando de todo aquele que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Então, eu vou dizer que é o seguinte, essa questão é uma questão do brasileiro que sempre está falando em nome de Jesus, em nome de Deus, e acaba sendo uma questão até cultural. Porque a gente conhece pessoas que creem em Deus, mas não frequenta igreja nenhuma, mas fala de Deus. Sim. Né? Então isso está no DNA do brasileiro. Jesus, a palavra, o evangelho. Não vamos falar o que está sendo desvirtuado, né? O que está saindo fora, mas nós vamos falar na essência. É uma cultura? É uma cultura. Hoje está se tornando, olha, os atores, atrizes, as pessoas importantes, hoje está falando abertamente sobre Deus, sobre fé. Nós vamos olhar a questão até na própria medicina, na própria ciência, está falando também sobre a fé como um processo de cura, um processo de melhora para aquele paciente. Então, a Marcha para Jesus é um evento cultural cristão. Tá, deixa eu investir alguns minutos nesse assunto. Sim. Veja bem, então vamos lá, a prefeitura investiu. Sim. Entendendo que... Não, a prefeitura não investiu. Aí é que está. A prefeitura autorizou. Certo. Ela não investe. Porque não é verba do município. A verba que vem para a ação cultural é verba governamental, não é verba municipal. Então, via alguma secretaria, a prefeitura administra? Não, a prefeitura, a Secretaria de Cultura, mediante um ofício, um direito que tem de uma verba que é governamental, toda a prefeitura, todos têm. Então é feito um projeto, esse projeto é feito e entregado na Secretaria de Cultura, via Secretaria de Cultura é solicitado o valor. Então a Secretaria de Cultura, ela gerencia a questão de valor mediante o projeto que foi apresentado. O prefeito sanciona ou não. Ele pode sancionar ou não, mas a verba não é municipal, a verba é governamental. Essa é a diferença. Tá, mas o ponto que eu quero ter com o senhor é o seguinte, essa mesma secretaria Sim. que administra, recebe essa verba e, né, acaba fazendo, né, a destinação desses recursos para um projeto que a igreja apresentou, é a mesma secretaria que também recebe projetos de outras religiões. Sim. Ok. Exatamente. A prefeitura está ali para servir os cidadãos Sim. daquela cidade. Todos nós somos cidadãos e estamos no contexto. Aonde que está, talvez, o problema para os cristãos entenderem, e aqui até a título também uma oportunidade para o senhor nos explicar. Exemplo, nós, cristãos evangélicos, respeitamos, mas temos uma resistência com relação a carnaval. Por quê? Carnaval tem drogas, bebidas, sexo explícito. Então, há, de fato, uma degradação moral. É contra os nossos princípios. A mesma secretaria que pagou para a igreja fazer a Marcha para Jesus é a mesma secretaria que patrocina o carnaval. Não é incoerente jorrar... Não, vamos lá. Primeiro porque a secretaria é o poder público. Né? Nós estamos falando aí de poder público para servir a população, independente de credo religioso, de crenças, né? Então é a secretaria. Agora, o carnaval não recebe verba do governo, porque não é um projeto social. O carnaval recebe verba do município. Essa é a diferença. Então, mesmo que a secretaria gerencie tudo isso, que é a Secretaria de Cultura, inclusive nenhum pastor, eu não peguei em dinheiro, porque... Eu ia perguntar isso, o dinheiro não vem para o conselho, não entra fazer no o que conselho, quer. Não entra no conselho. Então não é nem possível falar assim, o pastor Francisley ganhou tanto para fazer essa marcha. Não existe essa possibilidade, porque todo o projeto e o que foi contratado é mediante licitação. Entendi. Então nós não mexemos, então é pago mediante quem ganhou na licitação. Né? Então a gente apresenta só, eu quero o pregador X ou o cantor ou a banda tal. O conselho escolhe os cantores, quem vai participar. Quem entra em contato com o pregador, quem entra em contato com a banda é a Secretaria de Cultura, não é nem o conselho só aponta qual que quer.
Entendi. E o dinheiro, o conselho não gerencia o dinheiro. Quem gerencia é a prefeitura, através da Secretaria de Cultura, porque é mediante licitação. Agora, voltando ao carnaval, o carnaval é uma festa popular e é municipal. Uhum. Projeto social, quando se usa esse projeto social de ação cultural, isso aí já é governamental, não é municipal. Essa diferença a gente precisa entender. Essa dinâmica, muitas pessoas não entendem. E tem justamente, Lucas, pastor Lucas, mistura isso, essa confusão, porque não entende os processos, né? É por isso que é interessante a gente esclarecer. Aproveitando, você que está nos acompanhando, se ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, o papo tá bom. Pastor Francisley Messias, presidente do Conselho de Pastores aqui da nossa cidade, nós estamos aqui batendo um papo com ele e já compartilhei para mais pessoas. Pastor, sim, eu quero aproveitar que o senhor está aqui como presidente do conselho. Como que o senhor vê essa questão política e a igreja? Enfrentamos uma eleição agora, recente, tem relação, não tem relação, certo, errado? Como que o senhor vê isso? Olha, eu acredito que nós estamos perdendo a coerência. A verdade é essa, nós não sabemos definir os termos perfeitamente e estamos perdendo a coerência. Quando nós não sabemos definir isso e perdemos a coerência, há uma probabilidade de misturar muito as coisas. Nós vamos ver na Bíblia, tinha reis e sacerdotes, né? Nós vamos olhar a exemplo do Antigo Testamento, sempre tinha reis e sacerdotes. Ou seja, um governo que é divino, através ali do sacerdote como representante, e um governo político através do rei que foi nomeado para governar. Nós vamos ver várias passagens da Bíblia sobre isso. Você é pastor, você entende muito bem. O que acontece? Nós temos no Brasil uma política. E a política, não estou dizendo que é certa, que é boa, que é ruim, não vamos entrar nesse mérito. Mas a Constituição rege que nós somos governados pelos representantes do povo. E aí vão lá várias escalas dentro da política. A igreja, nós precisamos entender que nós precisamos resgatar o nosso papel sacerdotal. Ou seja, como que eu vejo isso? Eu vejo que um líder político, ele precisa exercer a sua função, qual ele foi eleito e está ali para exercer. Um líder, um sacerdote, um pastor, ele precisa exercer a função que ele também está ali, a qual para exercer, que é representar e pregar o evangelho, né? Mostrar a fé para as pessoas, a graça, salvação, o plano de salvação, enfim. E ali caminhar juntos, caminhar paralelamente, sem se misturar. É um desafio muito grande, mas nós precisamos entender que cada um tem a sua influência de poder e a sua autoridade. O que nós não podemos é misturar. Eu tenho dito, Lucas, que como presidente do Conselho de Pastores, eu tenho falado que a igreja é uma voz profética em Sete Lagoas. E quando eu digo a igreja, eu não estou falando da igreja Shalom, ou da Assembleia, ou da Deus é Amor, ou da Quadrangular. Não, eu estou falando da igreja de Jesus Cristo, o povo de Deus. Então, nós somos uma voz profética. Quando a igreja se une, e olha ali, a gente vai ver a unidade de propósito da igreja, para profetizar sobre a nossa cidade, eu duvido que Deus não abençoe. Então, na unidade, Salmos 133, ele ordena a sua bênção. Então, nós somos uma voz profética. Mas, voltando sobre a política, cada um tem a sua influência e cada um precisa saber o seu papel. Mas o Conselho de Pastores, ele direciona os pastores, ele fala, olha, nós estamos com essa posição política. O Conselho de Pastores tem posicionamento político ou não? Eu vou falar como pastor Francisley. Eu não vou nem falar como Conselho de Pastores. Sempre eu ensinei e sempre eu pontuo isso para a minha vida, porque isso tem a ver com princípios que a gente é cidadão. Nós somos cidadãos e a gente precisa votar. Mas a gente vota em quem? Dentre os candidatos que estão ali, A, B, C, o povo evangélico precisa olhar primeiro aqueles que defendem princípios e valores cristãos. É a primeira coisa que a gente precisa olhar. Porque não adianta nada
a gente votar num candidato e quando vai ver ele está contradizendo o que a gente prega, né, como princípios para a sociedade. Então, mire num candidato que defende os princípios e valores que a gente defende. Segunda coisa, olhe a vida do candidato, olhe a família. Porque nós aprendemos o seguinte, um líder, ele precisa primeiro cuidar da sua casa. Se a casa vai bem, então é sinal que esse líder ele tem uma potência para liderar a casa dos outros. Se eu não consigo liderar a minha casa, como é que eu vou liderar a casa dos outros? Se eu não consigo organizar a minha casa, como é que eu vou organizar a casa dos outros? Segundo, tenha confiança naquilo que você está fazendo. Então, como presidente do Conselho de Pastores, eu tenho a mesma postura. E eu sempre oriento. Inclusive, uma semana antes, a gente fez um encontro do Compass e os pastores que estiveram ali, eu usei essas palavras, sem falar nome de candidato. Sem falar. Né? Então, por quê? Eu não quero me indispor com ninguém, nunca me indispus com ninguém. Eu sempre me posicionei, mas sem me indispor. Porque eu falo com você, Lucas, eu vou votar no pastor Lucas, e aí, de repente, acontece uma situação ou outra, não que eu vou voltar minha palavra atrás, mas eu percebo ali um desvio, e ali eu fico sem graça, e ali a situação fica chata, né? Eu estou tocando nesse tema, houve um movimento de pastores no gabinete do prefeito, não houve? Uma movimentação de orar uma vez por semana, de manhã, houve algo nesse sentido? Não por causa da política. Por quê? Porque o Duílio ele pretendeu vir como candidato, mas ele não foi por questões que ele não poderia ter vindo. Mas essa oração ela começou bem antes. Ela começou no início do ano, quando o prefeito chamou os pastores para uma mesa para orar toda segunda-feira, para abençoar a cidade, abençoar os funcionários do Poder Executivo. E a gente fez. A Bíblia diz que a gente deve orar pelas autoridades. E eu atendi e falei assim, vamos lá, a gente precisa orar pelas autoridades, independente de qualquer coisa. E a gente foi lá e orou. Mas não foi uma mesa para definir candidato. Não, isso aí não. Nessa oração, não foi uma que eu saiba e que eu estive, não para definir candidato. Pastor, nós temos quantos ministérios em Sete Lagoas, mais ou menos, você faz ideia? Nossa, não faço ideia não, mas acredito que mais de 400, viu? Mais de 400? Mais de 400. São majoritários, todos participam do conselho? Não. É uma dificuldade que nós estamos tendo. Justamente porque há muitos pastores ainda que são pessimistas, aí vamos olhar dentro do comportamento da pessoa, são pessimistas, veem fazem pré-julgamentos, nem conhecem o conselho de pastores, né? Tem uns que olham para a cara da gente e não vou com a cara desse pastor, então eu não vou. Então tem várias e N situações, mas nem todos fazem. Bom seria se fizessem. Muito bom. E por que você acha que não fazem? Cultural, pessoal. Porque se é algo que é para pastores serem pastoreados, estar em comunhão, por que não? Ô Lucas, eu vou ser muito sincero, vou ser muito franco aqui como eu sou. Né? Você trouxe uma biografia minha aí, então eu vou ser muito sincero sem dar muitas voltas. Olha, é cultural. Às vezes está na cultura e para você mudar uma cultura demora anos. Além de demorar anos, você tem que ter uma autoridade, uma influência muito grande para você mudar uma cultura. Então, eu, na minha ignorância, achar que vou mudar uma cultura é sem chance. Então, cultural é pessoal, porque vai na questão da própria pessoa, da personalidade da pessoa, né? De temperamentos e personalidade. É um pouco também de vaidade, né? E é também, sabe, um pouco de rebeldia. Tem, dói falar, mas tem sim. Nossa, mas líderes? Eu acho que é a ferida. É uma ferida que a gente tem no sentido geral e amplo de que a gente acreditar que ainda há alguns líderes que têm uma conotação de rebeldia. Eu fiquei quase 10 anos fora de Sete Lagoas e uma percepção que eu tive, posso ter equivocado, e o senhor talvez seja a pessoa mais indicada para me responder isso. Sete Lagoas tem muitos talentos que
são conhecidos nacionalmente. Temos cantores conhecidos nacionalmente, temos pregadores que são conhecidos nacionalmente. Dia desses, aqui no estúdio mesmo, eu conheci um rapaz que participou desse programa, The Voice Brasil, né? Representando Sete Lagoas. E Sete Lagoas não fala o nome dessas pessoas, não coloca em evidência o nome dessas pessoas, não para exaltá-los, mas para honrá-los mesmo. É gente da nossa terra, é gente da... Por que tem isso? Como eu disse, cultural, ciúmes, personalidade, tudo isso que eu falei. Mas a partir de Cristo, isso não era para ser quebrado? Não era para ser quebrado. O que me intriga é isso, não era para ser quebrado. E por que está sendo quebrado? Não é verdade? Não era. Então nós temos vários talentos. Qual a proposta que eu me proponho aqui diante das pessoas que estão nos ouvindo nesse podcast? É que se juntem ao conselho, se somem, porque essa somatória nós vamos quebrar esses paradigmas. Nós temos muito para crescer. Olha só, todos os encontros de pastores que a gente tem, eu estou usando o grupo que ganhou no festival de música que teve na feirinha. Eu poderia usar o grupo de louvor da minha igreja. Eu não usei o grupo de louvor da minha igreja. Eu chamo aqueles que ganharam, que participaram, que ganharam ou até perderam, mas que de uma forma ou de outra participaram do festival de música. São vários talentos, vários já cantaram nos encontros de pastores, né? E eu tenho feito isso justamente para apresentar esses talentos que nós temos. Mas nós precisamos divulgar isso mais, nós precisamos apresentar mais. Nós temos a prata da casa, o ouro da casa, né? Às vezes nós estamos buscando gente fora e às vezes investindo um dinheiro até que não tem em gente fora, enquanto na cidade tem talentos maravilhosos. Muito bom. Pastor, aqui no seu currículo, vamos mudar um pouco de assunto? Sim. Aqui no seu currículo, o senhor também é terapeuta. Isso. Me conta como que surgiu isso na sua vida? Eu gosto muito de pessoas, né? Eu gosto muito de pessoas. A gente vai ver dentro de um conceito filosófico que Platão era aquele que ele meditava muito na questão da metafísica. Parece estranho eu falar isso aqui, né, para um pastor para falar, mas não, metafísica é além tudo aquilo que está além da matéria, né? E só que Aristóteles, ele era aluno de Platão e ele olhava para questões aqui de baixo, das relações, dos relacionamentos, né? Então posso dizer que eu sou um pouco aristotélico nesse sentido, porque eu gosto das pessoas, eu gosto de olhar questões de comportamento, eu gosto de olhar questões do psique da pessoa, e isso vem de anos. Da minha profissão de policial militar, muitas das vezes, nas ocorrências em que eu, como policial militar, tinha que exercer ali e intervir, representando a lei, seja num crime, seja numa transgressão, que é um crime menor, o que for, até mesmo para conduzir alguém à delegacia, eu sempre fazia essa abordagem olhando o comportamento e o cenário que estava ali, o que estava acontecendo. Então, antes de eu chegar afoito, eu gostava de olhar o cenário primeiro, depois olhar as pessoas envolvidas, e é um estudar das pessoas. Isso como pastor, né, essa caminhada cristã, na igreja, nos aconselhamentos, a gente olha, eu gosto de observar como que está. Isso é próprio de mim, isso está inserido na minha essência. E há mais de 18 anos, eu e minha esposa também aconselhamos casais, né? Vida conjugal, em crise, relacionamentos, e enfim. E fui aprendendo, estudando muito. Gosto de dizer também que eu sou um polímata. Que palavra é essa, né? Como você disse, mudou a conversa um pouco. O polímata é aquele que lê vários livros, né? Então eu tenho muitos livros, eu leio vários livros. É aquele que estuda um pouco de tudo, é um autodidata. Então vamos dizer isso. Então eu sou um polímata nesse sentido. E isso foi despertando. O que acontece? Quando eu estava trabalhando na polícia, eu não tinha muito tempo. Eu trabalhava na polícia, era um policial pastor, imagina. Então já tinha uma tarefa muito grande, apesar de ter essa essência terapêutica, e eu tinha isso. Quando eu aposentei, já vai fazer 6 anos que eu aposentei, aí agora eu preciso fazer uma transição de função, transição de carreira.
Eu sou um camarada, ô Lucas, que eu trabalho desde os 12 anos, cara. Eu não sossego, não. Sabe? Eu não sossego. Eu estou formando agora o meu curso de filosofia clínica e já me ingressei num curso de psicanálise cristã. Olha só que loucura, né? Então, não sossego. E aí eu comecei a fazer essa transição de profissão, de carreira, já que eu estava aposentando da polícia, e comecei a estudar muito, a fazer vários cursos. E foi aí que eu entrei na psicoterapia, né? Hoje eu já atendo muita gente, tem até um Instagram aí, que é o @terapeuta_mercês, e graças a Deus as coisas vão... Foi assim o início da caminhada. Pastor, como que o indivíduo identifica que ele precisa de terapia? Quando é que ele precisa? Quando precisa, é difícil responder essa pergunta, porque todos nós precisamos. Todos nós. Tem gente que acha que a terapia é só para quem tem problema. Não, tem gente que busca terapia para um autoconhecimento. Então ele vai se descobrir. Porque a gente vai entender que tem a roda, ninguém que vai criar roda hoje. Uma pessoa que, eu criei uma coisa nova, vou criar uma roda no sentido da metáfora, né? Vou criar uma roda. Assim, cara, você tá ultrapassado, a roda já existe há anos, né? Para que você vai criar uma coisa que existe? Ou seja, você precisa de estudar, você precisa de ter um autoconhecimento. Então, a terapia não é só para quem tem problema, mas é para quem quer descobrir um autoconhecimento. É para quem quer aflorar as suas virtudes. Nós vamos olhar no grego, o grego fala sobre a arete, né? Que é isso, né? Isso tem a ver com o candomblé? Não tem nada a ver. Isso é uma palavra grega que significa a excelência, o grau máximo da excelência, arete. Então, nós precisamos o homem, ele busca a excelência, né? O homem, ele busca Deus. Deus é excelente. Então, nós estamos na busca de Deus. Então, a gente precisa buscar essa excelência. Então, todos nós precisamos fazer terapia de uma forma ou de outra. Porque há até um certo preconceito, né? Eu já ouvi pastores pregando contra ferramentas tais como coach, terapias, etc. Essa linha é tênue de saber diferenciar o que é espiritual e o que é terapêutico? Olha, eu fiz até uma coisa aqui para eu lembrar. É uma linha tênue, é uma falta de entendimento. Nós vamos ver lá Provérbios, né, dizendo lá, o coração alegre formoseia o rosto, né? Mas a alma triste o abate, né? O coração, nós estamos falando de... Aqui está uma poética, né, dentro do livro de Provérbios, mas o coração aqui está representando as emoções. As emoções que nós temos vão fazer que no físico, no rosto, a gente fique alegre ou triste. Então, a nossa alegria, a nossa tristeza, segundo o que está escrito em Provérbios que eu citei aqui, depende também daquilo que a gente está sentindo. Como que você levantou hoje? Como que você está agora? O que você está sentindo agora nesse podcast? Você está alegre? Você está com dúvida? Você está triste? Está um misto de emoções. Isso é do homem, né? Além do mais, você vai olhar que o homem, eu creio, teologicamente falando, que eu creio que nós somos tricotomistas. Nós somos dotados de corpo, alma e espírito. Quando eu fiz o curso de bacharel em teologia, eu comecei a entender muitas coisas, né? E ali estudei muito, mas me faltava... se eu creio na tricotomia, corpo, alma e espírito, nós estamos falando de espírito dentro da teologia, mas e o corpo? E o físico? E a matéria? Você vai para Gênesis, a primeira coisa que Deus faz no homem não é soprar, mas é criar o físico primeiro, a matéria, tá? E essa matéria, quando a gente olha para a matéria, você é diferente de mim, eu sou diferente de você, né? E assim nós vivemos na relação, não tem um igual ao outro. Então tem a matéria. E aí tem uma outra ordem, que é a ordem das pirâmides, né? Que são 5. Tem a ordem material. Depois da ordem material, tem a ordem afetiva, né? Não, a ordem temporal, a ordem material, a ordem temporal, a ordem afetiva, a ordem intelectiva e a ordem espiritual. É uma pirâmide. Então vamos lá, você quer estar lá no topo da pirâmide, na ordem espiritual, mas a base da pirâmide é a ordem material. E na ordem material está uma bagunça desorganizada. Vou te dar um exemplo da ordem material. A pessoa quer uma igreja...
ele é cristão e quer uma igreja linda, maravilhosa, mas a casa dele está uma bagunça. Ele não arruma a cama, ele não arruma o quarto, ele não lava as vasilhas, a casa está uma bagunça. E aí, se a casa está uma bagunça, pressupõe que a vida dele, porque o ambiente que nós vivemos, nós estamos influenciados pelo ambiente, né? Nós estamos num ambiente aqui legal, muito bom, influenciados por esse ambiente, porque é um ambiente realmente muito bom esse estúdio. E assim é na nossa vida. A ordem a ordem temporal, a ordem do tempo. A pessoa ela vai para a igreja no domingo, mas só chega atrasado. Olha só, estou falando de emoções, estou falando de terapia aqui, né? Então estou falando do corpo, da alma e do espírito. Aí eu quero Deus, mas só chega atrasado, o pastor está espumando o canto da boca para orientar, tem horário, só chega atrasado, é para tudo. A ordem afetiva é espiritual, ora, chora, coloca a mão na cabeça das pessoas, mas está em casa a um pé de guerra com a esposa, porque não dá bem, porque tem um problema dentro da ordem afetiva. Ordem intelectiva, né? É um homem de Deus, de oração, mas quando pega o texto da Bíblia, não consegue, pela inteligência que tem, discernir o que o versículo quer dizer. O apóstolo Paulo fala da ordem intelectiva, dizendo que esse é o culto racional. O que é o culto racional? É você interpretar o que está escrito e interpretar com certeza. E a gente tem muitos aí fazendo uma interpretação do texto sem uma exegese, sem uma ordem intelectiva. E, por último, no topo da pirâmide, a ordem espiritual. Por que temos preconceitos com terapia? Porque nós colocamos na nossa cabeça que tudo é diabo. Tudo é diabo. Então, diabo tem uma grande parcela. Mas você percebe que nessa questão do homem ser tricotomista, nós temos corpo, alma e espírito, e nós temos que entender essas três essências, e olha que não é fácil. Então, eu vejo que a gente precisa desmistificar um pouquinho e ouvir. As pessoas dão muita opinião e pouco conhecimento. Você pode ter certeza, você está iniciando esse podcast, você vai encontrar um monte de gente dando palpite, mas não tem conhecimento de nada disso daqui. Então, hoje nós temos muito palpite, muita opinião e pouco conhecimento. Olha as mídias sociais, é só palpite, 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 palpite. Olha as igrejas, é só eu acho que deve ser, eu acho que tem que ser assim. Conhecimento de causa, muito pouco. Então, o brasileiro precisa aprender mais sobre isso. A gente precisa desmistificar algumas coisas. Muito bom. E o senhor atende cristãos e não cristãos? Atendo cristãos e não cristãos. Agora eu estou numa pegada uma pegada conjugal e familiar, que eu vejo uma deficiência muito grande nessa área. Homens também, homens sofrendo, os homens estão perdendo a identidade. Eu vejo homens perdendo identidade. Homens que já... Exemplifica isso. Homens estão perdendo identidade. Os homens, por exemplo, vamos falar dentro de um conceito bíblico. Os homens estão perdendo a função de homens. Vamos trazer para a família. O que a família fala do papel do homem? O papel do homem ele deve ser de proteger e prover. O homem ele precisa proteger a sua prole. O homem precisa proteger a sua família. Se você olhar a compleição física da mulher, a mulher tem um corpo mais flácido do que o homem. O osso da mulher é mais leve e mais frágil. Do homem, a compleição física, o homem tem mais músculo. E os ossos do homem são mais pesados. Então, até no físico, o homem já é preparado para a proteção. Muitos homens estão deixando de proteger. Literalmente, a família, a esposa. Muitos homens estão deixando de ser o provedor. Estão muito com isso daqui. O dia inteiro na internet, nessas coisinhas que estão perdendo tempo. E estão deixando de ser o provedor. Os homens estão passando a ser um pouco preguiçosos. Então tem muitas coisas que eu posso falar. Hoje, o maior desafio na igreja para um pastor é encontrar obreiros que assumam o papel. Estou falando de obreiros masculinos, homens, né? Porque tem as irmãs também que são obreiras, mas estou falando de homens. Estão deixando o papel. O pastor tem que falar assim,
Cara, já passei orientação para você, já orientei. Ah, eu esqueci. Ou seja, homem fragilizado. Mas um homem que olha no olho e fala assim, eu empenhei a minha palavra a você. E pela palavra que eu empenhei, até que a gente converse o contrário, estou firmado, estou fechado contigo. Eu sou dessa época, Lucas. Falando sobre família, casamento. Olha, há um tempo atrás, eu sei que você lembra disso, que se falasse em divórcio dentro da igreja era um escândalo. Hoje está a coisa absurdamente comum. Não vou falar que é normal, porque normal não é. Mas é comum. É comum. E é comum, já vi casos de haver divórcio dentro da igreja com um membro, com outro dentro da própria congregação, da própria igreja. Muitos pastores cuidam do rebanho, mas não está cuidando da família. Há o perigo. Então tem muita coisa. Então a gente atende nessa área conjugal, familiar. Filhos de pastores. Eu estou doido para fazer um congresso de filhos de pastores aqui na cidade. Muito bom. Nunca teve. Eu estou doido para fazer, porque os filhos de pastores sofrem com os pais que são pastores, que eles não têm nada a ver. Porque a pressão não é nem só dos pais, né? A pressão da igreja. Não, tudo. Filho de pastor não tem nome. É o filho, é a filha do pastor, não tem nem nome na igreja. Experimentei isso. Então... Isso é um fato. Então eu tô doido, quem sabe o ano que vem a gente consegue fazer um congresso de filhos de pastores aqui na cidade. Sugestão, muito boa. Estamos caminhando aqui para os instantes finais, muito bom estar aqui com o senhor. Quero fazer um ping-pong aqui bem rapidinho com o senhor. Fale um erro e um acerto na sua liderança. Então, ok. Um erro, achar que as pessoas têm o mesmo coração. E não tem. Um acerto, o mesmo motivo. Jesus é? Jesus é a razão de tudo. A Bíblia é? A Bíblia é o parâmetro, é a regra, é a fé de prática para a nossa vida. Não tem como. Política é? A política é necessária, está na lei, é necessária do Brasil, né? A igreja é? Uma voz profética. Casamento é? Casamento é a união de propósitos. Pastor Francisley é? O pastor Francisley é um servo que é um servo de Deus, um homem, um cristão, é um homem de família e é um homem da ordem. Por ser militar, eu gosto muito dos princípios dentro da hierarquia, da disciplina, porque propõe ordem, propõe direitos, deveres. Então, cristão, família e um homem de ordem. Bem objetivo, vou falar algumas personalidades aqui da nossa cidade. Só me fala se o senhor tira ou não o chapéu para essas pessoas e o porquê de maneira bem objetiva. Pastor Thomas. Pastor Thomas é um ancião, é um precursor aqui na cidade. Tiro o chapéu para ele, é um homem de Deus. Foi meu professor no seminário e é um homem de Deus, muito, né? Pastor Amorim. Também um capelão. Pastor Amorim é o capelão aqui da nossa cidade. É um homem que ajudou muitas pessoas e que tem ajudado até hoje. Deve tirar o chapéu para ele, sim. Theo da Ecoterapia. Então, eu conheci o Theo ele é militar, mas o Theo eu tiro o chapéu para ele não só por ele ser militar, porque eu também sou, a gente entende isso, mas porque ele é humano. Ele tem a ecoterapia e ajuda muitas crianças, né, com esse trabalho há anos também. Então a gente vê o lado humano dele. E é um homem de Deus também. Tira o chapéu. Presidente Lula. Não. Não tem como. Eu acabei de falar de princípios e valores aqui. Não vai. Não desce na garganta. Desculpa, mas não vai. Presidente Bolsonaro. Despertou. Tira o chapéu para ele. Não concordo com... Não falo amém para tudo do Bolsonaro, sabe? Mas eu tiro o chapéu para ele porque ele despertou o povo brasileiro sobre o que é o sistema PT, o sistema de esquerda, melhor dizendo, e o sistema de direita. Pastor, suas considerações finais, suas redes sociais, aonde e quando podem congregar com o senhor, o endereço da sua igreja, fique à vontade, meu irmão. A Igreja Batista Shalom está na rua Goiás, 183, bairro Boa Vista. Nós temos 3 cultos na semana. Na terça-feira, às 19h30, que é estudo bíblico. Nós temos na quinta-feira, que é culto de curas, milagres e libertação. Você vai ver muito disso. Batista. A Batista, mais curas, milagres e libertação. Muito né? bom. Na quinta-feira, às 19h30.
E no domingo, às 18h30, nós temos culto de celebração. Sejam bem-vindos, né? Todos que puderem fazer uma visita, sejam muito bem-vindos estar ali. Viu? Aonde que encontra o senhor nas redes sociais? Como que encontra? Eu tenho o meu telefone, né? É o 8892-1296 e o 7133-1405. Tenho 2 Instagrams, que é o Terapeuta Mercedes, @Terapeuta Mercedes e PR Francisley, @Francisley Mercedes, nesses 2 endereços aí do Instagram. Deus abençoe, obrigado por aceitar bater esse papo aqui com a gente, muito gratificante, obrigado mesmo. Você aí do outro lado, Deus abençoe a sua vida. Semana que vem estamos de volta com o 2º episódio, tá muito bom e muita coisa boa vem por aí. Um forte abraço, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui na próxima semana batendo mais um papo com um líder aqui da nossa cidade. Tchau, até a próxima.